pronto e preparado para mais uma história daquelas aqui no canal, que eu ainda chamo de canal novo. E é exatamente por seu canal novo que eu preciso muito, muito de você, muito mesmo. Por favor, inscreva-se no canal, mas já faz isso agora, porque senão você deixa para depois, você ouvindo a história, aí depois você esquece. Tem a emoção da história, você acaba envolvido e esquece. Então, já nesse instante, se inscreva no canal. E vou te pedir mais, que você não se limite apenas à sua inscrição, mas que peça para a filha, para a vizinha, para a prima, para a tia, para a mãe, para quem você puder. Para o teu amigo, para o amigo do amigo, o compadre, a comadre, o afilhado, a afilhada. Peça para todo mundo, para criar esse movimento de inscrição no canal novo, para que ele se fortaleça. É o único jeito que existe para que o YouTube reconheça o canal e mande a nossa proposta de ouvir a história para muito mais gente. Aí, chegando a notificação, as pessoas virão e vão fortalecendo aqui o nosso canal. A gente depende do público e hoje eu estou dependendo da tua inscrição. O faça, por gentileza. E há mais um detalhe que eu gostaria de pedir. Curta o nosso canal, dá o teu joinha, dá o teu positivo, acione o sininho para que haja notificações chegando. Acione o sininho, tá? Não vai esquecer. Posso contar com você? Fico tranquilo? Tá. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque aqui, no canal que ainda é novo, mais uma história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Hebe, escrito assim com um H, Hebe. E eu não sei se você acredita nessas coisas, se o teu ouvinte acredita nessas coisas, porque eu também não acreditava. Até que o dia chegou. Aliás, o dia sempre chega. Mas hoje, agora, eu estou segurando nas mãos uma carta da minha irmã. Sim, Helena. Helena era minha irmã gêmea. Eu sou Hebe com H, ela Helena com H. Nós éramos as gêmeas dos Hs. Eu estou aqui com a carta dela nas minhas mãos. As palavras são dela, o jeito de escrever é dela. As brincadeiras contidas nessa missiva é dela, as brincadeiras são dela, portanto. As coisas sérias ditas aqui nessa carta é o jeitão dela falar. Tá tudo aqui. E tudo realmente identifica a minha irmã. E eu preciso ler pelo menos um trechinho dessa carta agora, para que depois vocês possam entender a história. A carta da minha irmã diz assim: Hebe, minha irmã da alma. Portanto, ela dirige a carta a mim, tá? Eu sou a Hebe. E a Helena escreveu assim: Hebe, minha irmã da alma. Quantas vezes eu quis te dizer tudo isso e eu nunca soube como. Quantas noites eu me deitava rezando para que Deus te fizesse sentir o amor que eu guardava aqui dentro. Cuidar da creche era a minha vida, você sabe bem. Você me chamava de a mãe de muitos e eu ria, porque no fundo eu só queria ter sido mãe de um, mas quis a vida que eu me tornasse mãe de muitos. Ô Paulinho, eu vou parando por aqui.
Eu vou parando por aqui porque essa carta inteira eu apresentarei até o final da minha narrativa. Eu quero apresentar para vocês todos os detalhes dessa carta e a origem dela. Mas antes de tudo e mais nada, eu quero contar a minha história com relação à minha irmã gêmea. Bem, eu terminei de ler aquela carta. Foi a primeira vez que aquela carta me chegou. E eu fiquei, sabe, ali parada assim na hora que eu terminei de ler, como se o tempo tivesse parado também. A mulher que havia me entregado essa carta, ela não sabia de nada, absolutamente nada da minha história com a Helena. Ela não conhecia a creche, não conhecia o apelido com o qual a Helena me chamava, e nem a faixa com aqueles dizeres, e nem os detalhes todos. Mas ali estavam todos os detalhes, todos. A carta seria da minha irmã. Você pode achar que foi imaginação, que era só uma carta escrita por uma outra pessoa, mas eu sei no fundo da minha alma, eu tenho certeza, que foi a minha irmã que falou comigo. E de algum jeito, a razão até não explica, a minha irmã continua aqui. Sim, mas Hebe, por favor, nós estamos aí ouvindo a história com o Paulinho Boa Pessoa, mas ainda não consegui entender que carta é essa da tua irmã Helena. Ah, pois não, é verdade. Eu ainda não citei, mas citarei agora. Uma carta psicografada. Uma carta que fora escrita depois que a minha irmã morreu. E isso é o inusitado dessa história. É por isso que eu quero contá-la nos seus detalhes todos, para que todos compreendam. Quando eu terminei de ler aquela carta, eu fiquei imóvel por um tempo. Sentia o coração apertado, mas não era de dor, era de presença. Era como se a Helena estivesse ali, sabe, sentada na minha frente, com aquele jeito dela de dobrar as pernas, cruzando-as, ajeitando assim o cabelo atrás da orelha e me olhar direto nos olhos, porque ela tinha esse hábito. Fosse com quem fosse que ela falava, ela se concentrava na conversa, ela olhava nos olhos do interlocutor, como quem sabe que eu estou pensando antes mesmo de eu falar. E ela às vezes conseguia de fato adivinhar o que a pessoa iria falar, mas ela não tirava os olhos do olho do outro. E nesse silêncio que eu fiquei, vieram então as lembranças. Vieram todas as lembranças, como se tivessem guardadas atrás de uma porta que agora a carta tinha escancarado de vez. Helena, já disse e repito aqui, a minha irmã gêmea, a minha metade espelhada. Mas a gente não era igual só por fora, não. Não. Éramos duas almas tão entrelaçadas que parecia que até o coração batia no mesmo compasso. Tamanha nossa união. Crescemos como uma só, rindo das mesmas coisas, chorando pelos mesmos filmes, escolhendo as mesmas roupas, lendo o mesmo livro. Isso é engraçado. A união era tanta que às vezes a gente deitava de bruço, eu e ela, a Helena, assim, na mesma cama, uma do lado da outra e o livro no meio. A gente estava lendo a mesma página do livro, a mesma linha do livro, para vocês terem uma ideia da nossa união. Era assim a nossa amizade. E um dia nós escolhemos juntas até mesmo o dia para nos casar. Até isso. Essa parte ninguém esquece, a parte do casamento. Era um sonho antigo fazermos uma cerimônia dupla. Helena
ela iria se casar com o Júlio e eu com o Jefferson. Tudo estava sendo preparado com tanto amor, tanto cuidado. Eram 2 vestidos prontos, 2 músicas escolhidas, 2 buquês, 2 almas com esperança. Mas, faltando 43 dias para o casamento, veio o golpe. Um daqueles que nem o tempo consegue explicar direito. O Júlio, o noivo da Helena, ele desistiu do casamento. Ele apareceu um dia com um olhar estranho e ele confessou que ele havia se apaixonado por uma outra pessoa. Oh, meu Deus! Foi muito triste e chocante. No entanto, não houve briga. Não houve cena. Não houve desespero. A Helena era uma pessoa que sabia sofrer, sabe? Sabe aquela pessoa que às vezes tem uma partida de futebol e meu marido gosta muito de ver os jogos do Palmeiras. E aí eu ouço quando o comentarista fala, tal time sabe sofrer. É uma pressão, né? Que o time está sofrendo ali no jogo. Aí o comentarista explica. E eu acho que dá para todo mundo entender. Tal time sabe sofrer. A Helena era essa. A minha irmã era essa. Ela sabia sofrer. Ela sabia assimilar os golpes da vida. Ela não fez escândalo. Mesmo o noivo desistindo do casamento 43 dias para a cerimônia. Mas ela assimilou o golpe. Só houve o silêncio da Helena. E depois, o silêncio dentro de mim, porque o que uma sentia, a outra acabava sentindo também. Eu queria cancelar o meu casamento. Eu queria que ela não se sentisse sozinha naquele altar vazio. Eu queria ser solidária até o fim, até na dor, mas a Helena não deixou. Não, ela não admitiu. Ela me olhou firme, segurou minhas mãos e disse-me: Hebe, você vai se casar sim. Você vai viver tudo o que sonhou. E eu estarei lá no dia do seu casamento e de pé te aplaudindo, com meu coração inteiro por você e torcendo por você e pelo Jeff. E ela foi. Sim, ela foi. Com o vestido de madrinha, com os olhos brilhando e a voz firme. Olha, não é fácil não, hein? Se a gente parar para pensar aqui um pouquinho, há uma grandeza imensa nesse gesto da minha irmã. Porque 43 dias antes, ela estava programada para ser uma das noivas. Gente, o noivo dela desistiu. E ela estava lá. E fez questão de estar lá sendo madrinha do meu casamento. Esse gesto eu acho que demonstra muito da grandeza dessa minha irmã. E daí o casamento aconteceu. E ela presente naquele altar. Eu achava que em algum momento ela não fosse resistir. Mas ela suportou firme e forte ali. Depois disso, nunca mais trouxe um novo amor para dentro da vida dela, para dentro do coração dela. Ela decidiu que seria só e disse que tinha feito as pazes com isso. Mas Helena nunca foi sozinha. Ela se tornou madrinha da minha primogênita também, a Camila, e depois foi tia de mais 2 filhos meus, o Eduardo e o Lucas. E dizia sempre que aqueles 3 eram também dela. Um dia, e eu me lembro bem desse dia, nós estávamos tomando café na varanda da casa da mamãe, quando Helena riu e disse: Hebe, minha irmã, você teve 3 filhos, mas creia, eu ainda vou ter mais filhos do que você.
Eu ri, eu ri também e disse que ela estava brincando, mas os olhos dela estavam sérios. Você vai ver, um dia eu vou ter dezenas de filhos, quem sabe até centenas deles. Eu achei aquela ideia maluca, mas eu não sabia o que ela estava pensando. Pois não é que de verdade ela teve. Helena era doutora em pedagogia, professora inata, estudiosa, dedicada. E um dia ela passou num concurso público e ela virou diretora da creche municipal Esperança Viva. Era o nome da creche, Esperança Viva. E ali ela floresceu de um jeito que ninguém mais conseguiria. Ela conhecia o nome de cada criança daquela creche. Ela sabia aquele que tinha medo do escuro, aquela que só comia se fizessem aviãozinho, aquela que não podia com glúten porque era alérgica, a que chorava por saudade da mãe, a que reclamava a ausência do pai. Ela sabia tudo, sabia das dores dos pequenos e até dos pais dos pequenos também. Sabe aquela diretora da creche hiper participativa? Essa era minha irmã. Dizia que cada criança era como se tivesse saído do ventre dela, que Deus a havia feito mãe de uma multidão, só que de uma forma diferente. E olha, era verdade. As mães da creche chamavam-na de protetora, a protetora. Os pais confiavam nela como confiam numa irmã. E as crianças, elas corriam para o colo dela como se fosse o colo da casa, o colo do amor, o colo do aconchego. Era comum ela dizer que tinha os olhos do coração voltados para cada um deles. E às vezes, quando alguém perguntava por que ela nunca se casou, ela sorria e respondia: porque eu tenho todos os amores que eu preciso. Foi por isso que eu não me casei. E agora, eu estou aqui com a carta dela nas mãos. Eu estou segurando essa carta, lendo as palavras dela com voz embargada. E eu entendo o que ela queria dizer. Entendo de verdade. Entendo mesmo. Bem, mas vocês sabem que a Helena morreu. A minha irmã morreu. E ela morreu quando contava 45 anos de idade. E meu Deus, eu ainda me pego dizendo isso no presente como se fosse mentira, sabe? Porque ela morreu de um jeito que ninguém deveria morrer. Mas também morreu como só os grandes sabem morrer. Os grandes corações sabem morrer. Foi numa quinta-feira, um dia como outro qualquer. O sol brilhava bonito, os passarinhos da pracinha cantavam. E eu me lembro que naquela manhã a Helena tinha me mandado uma mensagem com uma foto de uma criança da creche. Era o Pedrinho. Olha só, seria isso coincidência? Não, sinceramente eu acho que não. E depois de ter recebido essa carta psicografada da minha irmã, mais do que nunca eu tenho certeza que não existem coincidências. Não. Então ela me manda naquela manhã uma foto do Pedrinho, um menino de 5 anos, risonho, de covinhas profundas. Ele estava com a cara toda suja de tinta azul. E ela achou engraçada a cena. Aí ela tirou assim uma foto, me mandou e escreveu assim: Hebe, esse menino tem o riso mais bonito que eu já vi. Hoje ele me chamou de tia mamãe. Dá para acreditar? Eu sorri lendo aquilo porque a Helena era mesmo feita dessas pequenas ternuras. Só que nesse mesmo dia, ela mandou isso pela manhã. Naquela tarde, tudo virou tragédia. Tudo.
um pai. Um homem tomado pelo ciúme, pelo ódio, incapaz de aceitar que a ex-mulher havia reconstruído a sua vida, incapaz de ser homem de verdade. Aquele homem se transformou num monstro, sabe? E ele foi até a creche armado. Ele não queria matar a ex-esposa, não. Ele queria que a ex-mulher sentisse a dor que ele julgava que ela merecia sentir, a dor de perder o próprio filho. Olha que ideia macabra. Olha que homem ruim. Olha como existe gente ruim nesse mundo. Sim, existe. Esse homem era um exemplo. Esse monstro, ele entrou no portão da creche, determinado a atirar no próprio filho de 5 anos. Sabe quem era? O menino que ele queria matar? Sim, Pedrinho. Aquele que a minha irmã havia mandado a foto. A secretária da creche tentou impedi-lo de entrar, mas ele empurrou a secretária, gritou, ameaçou, estava armado com um revólver na mão. E a Helena, a minha irmã, da sala dela, aquela sala envidraçada com vista para o pátio, ela viu tudo. Ela viu o menino brincando no escorregador, ela viu o pai avançando com a arma em punho, e ela nem pensou meia vez. Ela saiu correndo da sala, desceu os degraus da escada voando. O que facilitava é que a minha irmã só vivia de tênis, com um tênis, calçando um tênis. Gritou o nome do menino, Pedrinho, e gritou forte, Pedrinho! Gritou com uma força que só o amor é que dá, Pedrinho! E então, ela se jogou na frente, se jogou como quem voa por amor. E o pai monstruoso apertou o gatilho e ainda assim por 3 vezes, 3 tiros. Um tiro no peito, o outro no abdômen e o terceiro no ombro. Helena, minha irmã, caiu ali mesmo no meio do pátio sem um grito, sem uma reclamação. Morreu na hora, naquele instante, com os olhos abertos e voltados para o céu que estava azul naquela tarde, e um último sorriso no canto da boca. Aquele pai monstruoso acabou sendo contido pelo segurança da creche. A arma caiu da mão dele como cai a alma de um condenado. Mas nada mais importava, nada. Eu fui chamado às pressas. Cheguei ao local num estado que nem sei descrever. Tudo girava, tudo desmoronava. E a minha irmã estava lá, sabe? Deitada no chão daquela creche, rodeada ainda pelos brinquedos daquele playground. Aquele playground de corações partidos, brinquedos de corações partidos, de lágrimas sem som. A minha irmã, a minha gêmea, a minha metade, Helena, o meu outro H. A mulher que não se casou, que não teve filhos, mas acabou tendo tantos conforme prometera, e morreu por um deles tendo centenas. Morreu por um ou por todos. O velório da minha irmã foi muito triste, muito. Foi uma cena da qual eu nunca mais vou esquecer, porque não sai dos meus olhos. Era como se a cidade inteira tivesse parado. Eu acho até que o comércio ficou assim com as portas entreabertas, sabe? De tão querida que ela era, muito querida. Era como se a cidade tivesse sentido muito a perda dela, e sentiu de fato. A creche ficou fechada por 3 dias. O portão principal foi coberto por flores, mensagens, cartinhas com desenhos, fotografias com o coração feitos de giz de cera. O corpo da Helena foi velado no ginásio da escola, onde ela havia estudado e lecionado por anos. Era o único lugar que podia comportar tanta gente.
A fila para se despedir dela dobrava a esquina, para se ter uma ideia. Tinha pai com criança no colo, tinha mãe ajoelhada aos pés do caixão, tinha gente que eu nunca tinha visto na vida, mas que chorava como se tivesse perdido alguém da própria família. E talvez tivesse mesmo, porque a Helena, com aquele jeito dela, simples, sensível, firme, doce, ela tinha se tornado a mãe emprestada de toda uma geração. Os pais da creche organizaram algo que me desfez por dentro. Chegaram ao cemitério em silêncio, caminhando juntos, cada um com seu filho pela mão. As crianças, meu Deus, as crianças usavam camisetas brancas e todas com a mesma estampa. Tinha um desenho feito por uma das alunas, a Aninha, um sol com 2 olhos azuis e um sorriso embaixo e uma frase bordada em azul céu. Você era nossa diretora, mas para mim era mais. Era a minha segunda mãe, a minha mãe espiritual. E então eles abriram uma faixa enorme, segurada pelas 2 pontas por 2 adolescentes que foram os primeiros alunos da Helena lá no comecinho da carreira dela. A faixa dizia assim: nossos filhos não nasceram de você, mas você nasceu para eles. Achei essa faixa tão linda que eu acho que merece ser repetida. Nossos filhos não nasceram de você, mas você nasceu para eles. Quando eu li aquilo, Paulinho, eu desabei. Eu caí de joelhos ali mesmo. Senti uma dor que eu não sabia nem que existia. Uma dor que atravessa o peito, sobe pela garganta e só encontra saída pelos olhos. Meu Deus, como isso foi terrivelmente marcante. Terrivelmente. As músicas que tocavam naquele momento, as letras pareciam escritas para ela, sabe? Porque a minha irmã era daquele tipo que ela nunca quis vencer ninguém. Ela só queria amar e proteger. Essa é que é a verdade. O caixão da minha irmã Helena foi carregado por 6 mulheres. 2 professoras da creche, 2 mães e 2 ex-alunas que hoje já eram adultas. Foi enterrada de branco, como um anjo. No túmulo deixaram brinquedos, cartas, flores e um ursinho de pelúcia que era do Pedrinho, o menino que ela protegeu, o menino que ela salvou, o menino de quem ela me mandou a foto, com a carinha manchada de azul naquela manhã. No cartão preso no ursinho, uma letra infantil dizia: agora a senhora mora no céu, mas quando eu sonhar, a senhora volta para brincar comigo, né? Eu não conseguia falar no enterro. Não saía minha voz, não saía. A voz estava presa na alma. Eu parecia paralisada, mas no fundo, eu sabia que a história da minha irmã não tinha terminado ali. E que ela ainda voltaria. Eu sentia isso, a minha irmã voltaria. Passaram-se alguns meses desde que a Helena havia falecido. A casa ficou silenciosa de um jeito que doía. Tudo na casa era ausência. Eu ainda encontrava os vestidos da minha irmã no armário, os livros sublinhados com a letra dela firme, os bilhetes que ela deixava na porta da geladeira, dizendo: hoje é um bom dia para cuidar de alguém. Meu marido, meus filhos tentavam me consolar, mas eu sentia pela minha metade. É isso. Se tiver alguma gêmea me ouvindo, ou um irmão gêmeo me ouvindo, sabe do que eu estou falando. Quando um dos gêmeos se vai, parece que metade da gente morreu. Como se eu tivesse perdido um pedaço do meu próprio corpo.
Mas o que mais me tocava era a dor da Kelly. Kelly? Mas quem era a Kelly? A Kelly, ela vinha aqui em casa toda semana, sabe? Ela trazia flores para o altarzinho que eu montei com uma foto da Helena sorrindo. Ela quase não falava, Kelly, mas eu percebia que ela estava despedaçada. Até que numa tarde nublada, ela finalmente desabafou comigo. A culpa é minha, Hebe. A culpa é minha. Foi por minha causa que a sua irmã morreu. Eu me aproximei, segurei a mão dela, mas ela não me deixou responder. Eu devia ter percebido que o Sandro estava cada vez mais transtornado. Eu devia ter denunciado o Sandro, ter pedido que a polícia o prendesse. Eu devia ter saído da cidade, ter ido embora daqui. Eu sabia do que ele era capaz. Ele era capaz de tudo menos de amar. E mesmo assim, eu me calei, Hebe. Eu que devia estar enterrada e não a Helena. Ela morreu salvando meu filho, Pedrinho. Um filho que era meu, mas que ela amava como se fosse dela. Eu sou a culpada, Hebe, eu sou. A Kelly chorava como uma menina. Deitou no meu colo como se fosse uma filha. E ali no meio da sala, eu percebi que nós duas tínhamos perdido a mesma mulher, só que de jeitos diferentes. Mas a dor era a mesma. Era exatamente a mesma dor. A partir daquele dia, a Kelly passou a ir em todos os lugares que falavam em consolo espiritual. Em todos os lugares que diziam para ela, olha, em tal lugar você pode encontrar um pouco do consolo espiritual, ela ia. Ela participava de reuniões, rodas de oração, sessões de cura, grupos de apoio a mães que perderam filhos, mesmo sem ela ter perdido o seu. Mas ela precisava desse apoio. Ela dizia que estava procurando a Helena, ou pelo menos um sinal de que ela ainda estava viva em algum lugar. E foi assim, sabe? Foi exatamente assim que eu vi o tempo passar. 3 anos. 3 anos depois. Foi logo após eu ter completado 48 anos. Ainda sem festa. Não, eu não me sentia preparada. E para mim era difícil até mesmo receber os cumprimentos, os parabéns no dia do meu aniversário. Quem me cumprimentou nesse dia, quando eu fiz 48 anos, foi a Kelly. Eu a agradeci e ela me disse que estava pensando em ir num centro espírita e me convidou para eu ir com ela. Como eu não me sentia ainda preparada, eu acabei falando para Kelly, não, eu prefiro agora não, sabe? E aí a conversa acabou por isso mesmo. E até que numa noite, coisa de uns 40 dias depois desse meu aniversário de 48 anos, a Kelly me telefonou. A voz dela estava trêmula, as palavras atropeladas. Eu atendi. Hebe, é a Kelly. Você lembra que eu lhe falei que eu iria a um centro espírita? Então, eu fui num centro espírita aqui, na cidade vizinha. E uma mulher que eu nunca vi na vida, ela me chamou até pelo nome, me falou do Pedrinho, falou da faixa no enterro e disse que ela tem uma carta da Helena, Hebe. Eu quando escutei aquilo dito pela Kelly, eu não consegui reagir. A minha mão congelou ao telefone. Eu achei até que fosse uma brincadeira cruel, dessas que se faz com pessoas que estão em sofrimento. Não, eu não pensei que fosse a Kelly brincando comigo, mas eu achei que alguém tinha brincado com a Kelly, sabe? Eu até comecei a sentir um pouco de raiva. Ou então que fosse um golpe desses que a gente lê, vê nos jornais. Mas a Kelly, ela insistiu, ela
acabou falando para mim: Hebe, olha, a gente tem que levar a sério isso, porque essa mulher, conforme eu te falei, ela não me conhece. E ela sabe de tantos detalhes, Hebe, detalhes que eu nem me lembrava. Falou até da música que tocou no velório da Helena, sua irmã. Falou o apelido que a Helena deu para mim, Kelzinha, era assim que ela me chamava, Kelzinha. Ela não sabia disso, não sabia do ursinho do Pedrinho, Hebe. Ela descreveu o cartão que estava pendurado no braço do ursinho. Ninguém além da gente sabia disso. E foi falando assim que a Kelly conseguiu despertar em mim um interesse. Quando eu escutei ela falando do ursinho, eu falei para Kelly: Kelly, não diga, e você pegou a carta? Você está com essa carta? Não, a mulher que citou tudo isso, só que ela disse que a carta está dirigida para a irmã gêmea da Helena. E a irmã gêmea da Helena só tem uma, que é você, Hebe. Ela quer entregar essa carta para você. Nossa, quando ela falou assim, eu primeiro fiquei paralisada e depois eu raciocinei. Mas você falou de mim para ela? Não, eu estou dizendo, ela sabe os detalhes. Então, Hebe, eu fiquei louca para ir até esse lugar e pegar essa carta. Foi por isso que 2 dias depois, eu e a Kelly fomos até a casa dessa senhora, a casa dessa mulher. Um lugar simples, um salão de cadeiras assim de plástico, paredes claras, uma mesa com flores, uma foto de Allan Kardec. Até eu soube que era Allan Kardec porque estava escrito embaixo o nome. A médium, uma mulher de cabelos grisalhos, o olhar doce, me recebeu como se já me conhecesse, cumprimentou a Kelly, porque também já a conhecia. Não me perguntou nada. Ela apenas disse, confirmando mais do que perguntando: Hebe, né? Hebe, o seu nome? Irmã de Helena? Eu disse que sim. Apenas confirmei. Na verdade, foram afirmações, não foram nem perguntas dela. E a mulher disse assim para mim: só um minuto, eu vou apanhar a carta. E eu olhei assim para Kelly, e a Kelly falou assim baixinho comigo: ela disse que tá tudo pronto já, disse que esperou apenas você chegar, porque ela queria te entregar essa carta em mãos. Aí a mulher veio lá de dentro e me entregou um envelope assim, grande. Sabe aquele envelope grande, maior do que o normal, branco? O envelope estava lacrado com cera, com e todo escrito à mão. Mas não era a letra da minha irmã, não. Não era a letra da Helena. Eu conhecia demais a letra da Helena, era uma outra letra. A caligrafia era outra. Eu olhei, agradeci a mulher e ela disse: se quiser, pode fazer a leitura aqui. E aí eu fiquei sem graça de dizer que não, abri a carta e comecei a ler. Eu sentei, respirei fundo e dentro daquele envelope eu percebi que havia 3 folhas. E a primeira começava assim: Mana, eu estou bem. Tão bem que agora não sei se mereço tanto amor. Quando eu li essa frase, meus olhos se encheram de lágrimas. A carta era longa, detalhada, e falava de coisas que só mesmo a Helena podia saber. A começar da maneira que ela me tratou de início, Mana. Mas isso eu vou ler para vocês daqui a pouco. Viu, Paulinho? Essa carta mudou tudo. Ela está aqui nas minhas mãos. E foi através dessa carta que eu compreendi
que a morte não tem a última palavra. Isso é muito importante para quem está ouvindo, tá? Eu vou repetir essa frase. Foi através dessa carta que eu compreendi que a morte não tem a última palavra. Que o amor de verdade atravessa qualquer distância, até mesmo a do outro lado da vida. Bem, eu sei que vocês estão esperando a carta. A médium foi a Célia Nazaré, do Grupo Luz, irmã Clara, que me entregou. Mana, meu Deus, a minha irmã se dirigia exatamente assim para mim. Mana, se essa carta chegou até você, é porque o amor encontrou o caminho. E sabe, mana, dizia a Helena na carta, aqui onde eu estou, o amor é a estrada por onde tudo passa, tudo chega, tudo permanece. Eu não sei como estão os teus dias, Hebe, mas sei que você tem tentado sorrir até nos dias em que o sol não aparece e que à noite, quando se deita, ainda abraça meu travesseiro como se quisesse me sentir mais uma vez, né, mana? Queria te dizer que eu também sinto demais a sua falta. E que o amor que sempre houve entre nós continua vivo, do mesmo jeito, Hebe, intacto, inteiro. Lembra quando eu dizia que eu seria a madrinha de todos os filhos do mundo? Pois aqui, do lado de cá, eu continuo sendo. Aqui eu ainda cuido de crianças. Minha missão aí, neste plano, e tem sido a minha missão aqui, nesse plano. Eu ainda protejo as crianças por aqui. E quando uma lágrima escorre dos olhinhos dela, eu sou o sopro que seca essa lágrima. Eu sou o silêncio que consola. Sim, Hebe, eu morri salvando uma criança. Mas isso não me matou. É isso que eu quero que você saiba. Isso me libertou. No instante em que corri, sem pensar, para tirar o Pedrinho daquela linha de dor, eu me tornei eterna. Você entende isso, Hebe? Eu não morri. Eu me transformei em cuidado. Durante um tempo eu era chamada por aqui de cuidado. Foi no que eu me transformei. Eu sei que doeu, eu sei que ainda dói, mas você precisa saber, mana, que eu não sofri. Eu não senti medo, nem raiva, nem arrependimento. A única coisa que eu senti foi a paz. Uma paz que me cobriu como um manto quente de mãe, e depois disso eu fui levada com tanto carinho, com tanta luz, que se você pudesse ver o que eu vi, você não choraria mais. Você sorriria, Hebe. Você se ajoelharia em gratidão. Hebe, no dia do meu velório, eu estava lá, e quando eu vi aquela faixa nas mãos das crianças, com os pais ajudando a segurar, eu quase me desfiz de tanta emoção. Helena, nossos filhos não nasceram de você, mas você nasceu para eles. Ah, minha mana, quando eu li a beleza, o conteúdo dessa frase, eu fiquei tão comovido. Aquilo foi como o céu descendo para me abraçar. Foi Deus me falando, você cumpriu sua missão. Você cumpriu, Helena, está cumprida. Eu vou te pedir, Hebe, por favor, ajuda-me a tirar toda essa culpa que carrega consigo a Kelly. A Kelly, ela precisa estar consciente de que ela não tem culpa de absolutamente nada. Ela é mãe. Ela também foi ferida. Ela não teve culpa do ódio que habitava o outro.
O amor dela pelo Pedrinho, aí sim é real. E eu amei aquele menino como se fosse meu filho. E isso nos une para sempre. Fala para Kelly que eu estou com ela nas madrugadas em que ela acorda assustada, que é a minha mão que ela sente quando pensa que enlouqueceu. Diga a ela que Pedrinho crescerá com luz e que o meu último olhar no mundo foi por ele. E por você, minha mana querida, Hebe, por Camila, por cada criança daquela creche, por cada sonho que eu ajudei a nascer. Hebe, minha gêmea, minha metade, minha irmã de alma e carne, não me esqueça, não me prenda, fale de mim, mas com leveza, ensine teus filhos que o amor não tem fim e diga a todos que a vida continua linda, cheia de significados e cheia de reencontros. Sim, haverá um dia, mana, um dia em que você virá até aqui e eu estarei na beira do campo te esperando, com os braços abertos, com um riso nos olhos, e direi: demorou, hein, Hebe? Você sempre atrasada, né, minha mana? Mas por agora, Hebe, viva, viva muito, por mim, por nós duas, por tudo que ainda floresce. E se um dia sentir uma brisa tocar sua nuca, sou eu, dizendo baixinho: eu nunca te deixei. Com amor eterno, Helena. Ah, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, quando eu terminei de ler essa carta, eu chorava. E quem estava ali do meu lado, se debulhando em lágrimas também, era a Kelly. Quanto significado, quanta coisa naquilo. A Kelly queria a carta para ela, mas eu não podia. A carta era minha, ela me pertencia. Depois que eu recebi a carta psicografada da Helena, bom, primeiro agradeci aquela senhora maravilhosa, amiga, bondosa, antes de me despedir. Mas depois que eu recebi a carta psicografada da Helena, eu não conseguia sair da casa espírita assim de imediato. Eu fiquei ainda ali sentado no banco de madeira por um tempo que eu não sei medir. Eu acho que eu me despedi daquela mulher umas 3, 4, 5 vezes. Acabei tomando cafezinho e chá por lá. Era como se eu ainda estivesse ouvindo a voz dela. Era como se o papel ainda estivesse quente da presença dela, minha irmã. A carta me foi entregue pela médium com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Ela disse, a própria médium falou, que ela nunca tinha recebido uma mensagem psicografada tão forte, tão carregada de verdade e de amor. Guardei o papel no peito, como se ele fosse o próprio coração. Sim, eu trouxe aquele envelope, assim, por dentro da minha blusa, junto aos seios. Eu não sei, não que eu tivesse hábito de levar coisas ali, mas aquela carta em especial eu quis trazer ali. Naquela noite, eu dormi abraçada com aquela carta. Acordei várias vezes, chorei em silêncio, senti Helena comigo, e pela primeira vez desde a tragédia, eu consegui respirar sem aquela dor rasgando por dentro. No domingo seguinte, convidei toda a família para um almoço simples aqui em casa. Camila fez o bolo, os meninos colocaram as mesas, Jefferson me abraçou, um abraço que falava mais do que qualquer palavra. Antes do almoço, pedi um momento. Fui até o quarto, peguei a carta e li em voz alta. Não houve um único olho seco na sala. A Camila se abraçou à carta como se fosse a própria madrinha. Meu caçula caiu em lágrimas dizendo: eu sabia que a tia Helena não tinha ido embora de verdade, mãe. Quando foi mais à tarde, no domingo, a Kelly, a mãe do Pedrinho, ela passou lá em casa e estava entre nós. Sentada num canto da sala em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, pediu:
você lê para mim a carta de novo? Se você quiser, eu entrego para você ler. Não, eu sinceramente eu nem entendo direito a letra daquela senhora. Leia você para mim. Eu li para Kelly. E quando eu terminei a leitura, ela se levantou devagar, atravessou a sala e me abraçou. Mas não foi um abraço qualquer. Foi um abraço de perdão, de reparo e de amor profundo. Ela sussurrou no meu ouvido. Ela me perdoou, Hebe. Ela me perdoou. Agora eu só preciso aprender a me perdoar também. E eu só respondi: ela não só perdoou você, Kelly, ela te abençoou. E naquele instante foi como se uma pedra imensa saísse do nosso peito. Como se a dor deixasse de sangrar e começasse, enfim, a cicatrizar. Desde então, a Kelly se aproximou mais da nossa família. Pedrinho virou quase um neto para mim. Vive aqui em casa, brinca com os meus. Tia Mila para cá, que é a Camila, tia Mila de lá. E agora ele vai fazer 9 anos no mês de setembro. E esse ano, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu estarei presente no aniversário dele. Sim, estarei lá, com um presente nas mãos e a Helena no coração, com um sorriso que ela tanto amava, com a certeza de que o amor não morre, ele se multiplica. A festa vai ter balões, brigadeiros, bolo de 2 andares e uma mesa com foto dos momentos mais felizes da vida de Pedrinho. E entre as fotos, uma da Helena sorrindo, com o uniforme da creche e crianças ao redor. E se Deus permitir, quando as velhinhas forem acesas, eu vou soprar junto com ele. E no meu coração, eu vou ouvir a voz da minha irmã dizendo: viu, mana? O amor venceu, porque o amor sempre vence. Oh, meu amigo Paulinho, eu queria tanto ter escrito essa carta para você. Ensaiei, até que eu criei a coragem e o fiz. Foi também uma maneira gostosa de desabafar. Vou ficar aguardando a partir de agora os comentários de todos vocês.